Jairo. Jairo, quem é Jairo? Não, Jairo, você não sabe. O principal aí da sinagoga. A filha dele estava morta. Mas Jesus deu uma ordem e a filha dele ressuscitou. Era a conversa deles. Aí o outro disse assim: Lázaro já tinha 4 dias de morte. Então, esse povo aqui da igreja primitiva era assim. Uns estavam num culto de quarta, outros estavam no culto de domingo, outros, cada dia, esse povo daqui, nem tudo eles viram, mas cada dia eles viam algo milagroso acontecer. Esse povo aqui, um dizia assim: gente, você viu lá no sermão? Jesus pegou um povo, levou para lá e faltou comida. Quando faltou comida, o Senhor mandou cortar os pães, e na bandeja dos discípulos o pão se multiplicou e aquela multidão foi alimentada. Aí o outro dizia: tá, mas no outro dia, quando eu estava com ele, foi a mesma coisa. Vinha uma mulher, você viu aquela mulher, você olhou a cara daquela mulher. Aquela mulher estava muito doente. Eu não sei como aquela mulher conseguiu chegar ali, mas ela chegou e Jesus tocou, e ela tocou em Jesus e ela saiu curada. Era a conversa dessa igreja. Não dava tempo de ver se o irmão estava bem vestido, não dava tempo de ver se alguém não falou, não dava tempo, porque eles viam o poder de Deus todos os dias. Eles viveram, andaram, ficavam ali 1 hora, 1 hora e meia, ouvindo ele falar. Então esta é a igreja primitiva, a igreja que viu o Senhor. A igreja da tarde, da primeira vigília. Aí nós vamos agora para a segunda vigília. A segunda vigília é a vigília da meia-noite, é a vigília da madrugada, é a vigília das trevas. Sabe que vigília é essa? É o período que Jesus morreu e que os discípulos viram ele ir assunto aos céus na ascensão de Jesus, mas a igreja ficou desolada e aí começou a perseguição da igreja. Nós entendemos que essa segunda vigília é a vigília da madrugada. Fala, madrugada não é tarde e nem é manhã. Na tarde você ainda encontra o sol, mas na vigília da madrugada é treva e densas trevas. E isso aqui é uma síntese da história da igreja. O que nós vamos ver, meditar nesta noite, é uma síntese da história da igreja. Na tarde, na noite, foi justamente, esta é a história. Primeiro Jesus vem, forma a sua igreja, chama os seus discípulos, Jesus morre, ressuscita, vai assunto aos céus, todos veem Jesus subindo e há um varão no meio do povo que diz: varões galileus, por que vocês estáis tão assustados vendo-o subir? Porque da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Ele vai voltar. E depois desta ascensão, a igreja começa a ser perseguida. E esta perseguição, querido, não foi o que nós chamamos de perseguição, não. O irmão está me perseguindo, porque não fala comigo. Não. Essa perseguição aqui, vocês sabem, não precisa a gente detalhar. Mas mulheres grávidas, elas eram lançadas na arena com touros, envoltas em rede. Mas nessa época, perdiam-se os filhos nas bocas dos leões, que quando estavam com a barriga vazia, engoliam de uma vez, mas depois ficavam com a barriga cheia e começavam a pegar um braço e jogava para lá, pegavam uma perna e jogava para lá. Esta perseguição fez com que servos do Senhor fossem envolvidos em rede, fossem tochas acesas, eles tocavam fogo
E por causa desses cristãos que guardaram a palavra, que guardaram a doutrina, nós estamos aqui nesta noite. Não foi um bando de covardes, não foi o crente que está mais preocupado com a sua vida do que com a obra de Deus. Não foi, porque alguém, para dar a sua vida, para morrer nas arenas, nós cantamos aqui, as arenas, o Coliseu não parou, a igreja não parou, mas não parou porque tinha homem e mulher valente. Não parou por isso, porque senão tinha parado. Quando foi pregado aqui sobre Eliseu e os 700, eram 700 que ficaram, mas dali saiu um corajoso. Saiu um. E os outros? E os 7.000 estavam fazendo o quê? Então, quando nós falamos, pastora, coragem para quê? Não é coragem para estar mais na boca do leão, mas é coragem para ser fiel. Coragem para dizer não ao mal. Coragem para honrar o nome desse Deus. Se não tem força, pede a Deus. Se não tem fé, pede a Deus, Ele vai te ajudar. Eu nunca soube de alguém que em meio à tentação clamasse ao Senhor, pedisse misericórdia ao Senhor e não fosse atendido. Deus atende, querido, aquilo que você não suporta, um vício, um pecado, algo que você não consegue fazer. Deus te ajuda se você tiver vontade de deixar. Então, essa vigília da noite também, no meio dessa perseguição, o que aconteceu? Eu falei para vocês que nós estamos contando um breve resumo da história da igreja. Em meio a essa perseguição, a igreja se une ao Estado. E ali, nesta união da igreja com o Estado, entra a idolatria no meio do povo. Então, saímos das arenas, mas entramos na idolatria. Pegaram Maria, a mãe de Jesus, a serva, aquela que dizia, eu fui agraciada como serva do Senhor. Pegaram ela e colocaram como senhora. Uma mulher humilde, uma mulher que no casamento disse assim, faça tudo que ele mandar. Maria, está faltando isso. Não, fala lá com ele. Como quem diz assim, a honra é dele, a glória é dele. Vai lá e fala com ele. Eu sou apenas uma serva. Mas pegaram ela, a mãe de Jesus, e colocaram como rainha para ser adorada. E tiraram com isso a glória do que derramou o seu sangue na cruz, a única moeda que se pode pagar pecado. O sangue de Jesus era a única moeda que podia pagar o meu pecado, o seu pecado. Era o sangue de Jesus. Então colocam uma rainha que pode também ser adorada e glorificada. Isso foi o casamento da igreja com o Estado. E aí começam os ídolos. E aí começa a idolatria. E aí vem a questão das indulgências. Você pode, se você for pobre e você for muito pecador, você está perdido. Mas se você tiver dinheiro, você pode, fica melhor para você. Porque você paga uma indulgência e aí você compra um lugar no céu. Vocês sabiam que famílias antigas no Brasil ainda têm documento dado pela santidade do Papa, dizendo que ele e a família dele toda está perdoado e pode entrar no céu, porque ele vendeu uma fazenda e deu. Então, indulgência é isso. Indulgência é você pagar